Olá, pessoal. Chegamos a mais uma edição do nosso Diálogos Sustentáveis, aqui nessa casa magnífica no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e com um tema bastante relevante, talvez um dos principais temas desde o início da nossa série, que é o mercado de carbono. Deixa eu apresentar os nossos convidados aqui. Bom, Marcelo Fernandes Rodrigues Júnior, que é o nosso anfitrião, presidente do ILADES, a Maria Belém Losada, que é superintendente de Global Markets and Treasury e Head de Carbono no Itaú Unibanco, Dr. Felipe Albano, gerente de qualidade e serviços do Instituto do Petróleo e Recursos Naturais da PUC, também professor da pós-graduação no curso de Mercado de Carbono, Dr. Professor Carlos Alberto Mendes de Moraes, líder do NUCMET, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Escola Politécnica Unicinos. Esse, Marcino, talvez seja um dos assuntos mais relevantes da série Diálogos Pré-COP 30 que a gente está fazendo aqui, né, agora com o apoio de Sim Metal, também nosso parceiro nesse evento, mas ainda muito pouco conhecido, né, Marcino? Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado aí pela companhia do Rodrigo e da Maria Belém, do Albano, do Carlos, que são nossos parceiros. Já temos uma aliança bem construída com a UIPR, que representa o Albano como diretor, e também com o Carlos na Unicinos, já foi também decano da engenharia, e hoje coordena um time lá, mais de 60 pessoas de especialistas, muitos focados nessa questão do carbono, como o Albano também tem muito conhecimento e expertise. Eu vejo que é um privilégio hoje a gente estar aqui por várias razões. Uma delas, nós estamos completando, esse mês completamos 14 anos de lá. Uma grande construção, uma caminhada longa, com grandes desafios, mas com bons resultados. E vamos seguir assim, acreditando. A gente pode melhorar esse planeta, né? Com certeza vai depender de nós. A questão do carbono é fundamental, em todos os sentidos. Isso já lá em 2010, depois de COP15, que eu tive o privilégio de participar em Copenhague, o governo brasileiro já sinalizava com esse mercado, construindo, se a gente olhar, as pessoas não leem mais nada, né? Então, se a gente voltar, imagina, se você vai ler uma legislação da Política Nacional de Mudança Climática de 2010, não leem de ontem, não vão ler de 2010, né? Então, as políticas brasileiras, tanto de mudança climática como políticas de resíduos sólidos e outras tantas, são excelentes, não aplicadas. Esse é o grande problema no Brasil. Se faz uma legislação boa, discute 20 anos, 15 anos, quando está na hora, né, de ir para o mercado e viabilizar, que é o caso do certificado, né, de carbono, né, desse mercado novo de carbono que o Brasil começa em dezembro de 2024, com a legislação, mas tem regulação, tem vários steps aí até chegar efetivamente transformar isso num produto, né, efetivo, porque para ter segurança jurídica, né, eu acredito que essas questões é fundamental você ter uma garantia para monetizar isso e você ter credibilidade se esse certificado existe ou não. Isso é um grande problema no mundo e no Brasil também tem que tomar com muito cuidado. Mas é isso que vai financiar a grande parte da transição energética, da adaptação, da descarbonização da economia. O setor produtivo empresarial, seja da indústria, do agro, né, que não entrou nesse processo da legislação, ficou fora do novo mercado de carbono, mas vai entrar lá ou vai ter uma regulação específica, enfim, e outros setores. Se não tiver, o empresário senta à mesa e pergunta, ok, eu gostaria de fazer dentro da minha governança boas práticas de governança na gestão sustentável. Como é que eu faço para me financiar, para fazer parte? Parte eu estou disposto, né, a minha contrapartida, do meu caixa, do meu orçamento, enfim. Então, esse mecanismo ele é fundamental. E aqui, a relevância desse nosso diálogo é trazer uma discussão de 100 anos de mercado, de uma família, de 3 famílias tradicionais, Moreira Salles, né, e também o Setúbal, enfim, e outra família também que participa desse grupo fantástico, um grupo de 100 anos, imagina uma instituição financeira.
está trazendo a oportunidade e traz credibilidade, né? Quando os bancos entram, eu sempre digo, quando os bancos entram no negócio, é porque vai andar em algum momento. A Maria Belém já falou sobre isso, que vai andar. A gente não sabe quando. Eu também não sabia quando eu entrei nisso há 30 anos atrás, né? E as pessoas achavam que eu estava maluco, né? Eu disse, Marcelo, você está maluco? Você é especialista, advogado na área ambiental? Eu disse, não, eu vejo que vai andar um dia. Quando, não sei. Mas, enfim, nós estamos muito felizes com a companhia do Rodrigo, da Maria Belém, do Albano e do Carlos aqui. Temos uma plateia hoje muito qualificada, empresários, academia. Esse é o nosso objetivo, a nossa proposta, o nosso propósito lá, quando nasceu lá em 2011, a gente sempre foi muito arrojado, muito ousado. A gente estava sempre na frente do tempo, que é ruim e é bom, porque você está muito time acima, né, o mercado vem atrás e aí você tem uma dificuldade aí de equalizar. Mas eu vejo que hoje nós vamos ter um dia muito produtivo. Obrigado aí por todos. Bom, Maria, vai andar mesmo o mercado de carbono? Eu acredito que vai. Vai demorar 5 anos na implementação, 2 anos para estar totalmente regulado. Está um pouquinho mais devagar a regulamentação que gostaríamos, porque ainda não temos um órgão gestor que é o responsável por tomar as decisões, mas entendemos que o decreto que formaliza essa criação do órgão gestor está a ponto de ser publicado pelo governo. E se inspira em algum modelo internacional? Ele utilizou muito a Califórnia e um pouco a Europa também. E teve o apoio do Banco Mundial através de programas de implementação que o Banco Mundial dá para os países na forma em que ele deve ser implementado. E como as empresas estão, os bancos em específico, estão se preparando? Os bancos, entendemos, esse mercado carbono, quando está em funcionamento, ele vai impactar algo como 5.000 companhias. Ou seja, uma boa parte dos nossos clientes corporativos no investment bank. E o banco precisa estar ali para ajudar o cliente, tanto na jornada de descarbonização, onde o banco é protagonista como financiador, viabilizador dessa transição, quanto no efetivo trading, transação desse ativo que vai virar esse crédito de carbono. E para nós, o crédito de carbono, como ele é um valor imobiliário, tem um tratamento de valor imobiliário diferenciado, como fosse um título público. A gente precisa também trabalhar na regulamentação junto ao regulador, que é a CVM, de como esse valor imobiliário é transaccionado no mercado. Sim, eu fico curioso, porque esse tema, ele, embora importante, a gente precisa de alguma forma também explicar para a população, né? Porque ele é bastante técnico muitas vezes. Professor Felipe, queria saber um pouquinho como é que, primeiro, o senhor está vendo esse cenário, quais são os desafios, e especialmente justamente na área do petróleo, né, e dos recursos naturais, como é que esse mercado está se preparando? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, muito honrado de estar aqui com vocês. Acho que o grande desafio, Rodrigo, é a credibilidade, né? E daí a credibilidade, e inclusive para o financiador e para o mercado, para as empresas, ela vai ser concedida através de um lastro técnico e garantir que aquele crédito de carbono de fato foi gerado, foi armazenado e vai permanecer ali. A gente está falando de um ativo, de fato, que pode ser comercializado e vai ser financiado por bancos, empresas, e a gente tem uma obrigatoriedade legal. E agora eu acredito também que vai andar, porque é o mercado regulado que vai ditar o ritmo. Como já acontece na Califórnia, Nova York, Europa, Ásia, enfim. E a gente percebe que assim, a questão técnica é fundamental. Porque isso não garante que o CO2 foi removido de fato, o CO2 equivalente foi removido ou reduzido. Isso foi medido de uma forma confiável. E aonde ele for armazenado, ele está permanecendo com monitoramento constante. Você não consegue garantir essa parte técnica de nada valeu ativo. E daí, em termos de risco, o investimento ele começa a aumentar. Então, no meu ponto de vista técnico, o grande desafio é garantir a credibilidade, garantir a qualidade desse crédito de carbono. A gente está falando de um ativo invisível, a gente não consegue tocar, medir, enfim. E a gente garantir que, tecnicamente, essa redução ocorreu e que ela foi garantida. E a gente tem uma terceira parte nesse processo, tem muitos interessados. Daí pensa tu falaste na indústria de óleo e gás, né? Hoje, o IPR, os nossos principais projetos, a gente roda quase 200 milhões de reais em projetos, muito focados em descarbonização. E os grandes financiadores são os grandes poluidores também. Indústrias de óleo e gás, cimento, siderurgia, que são os que, de fato, mais geram, que vão ter o pênalti maior na legislação,
porque estão acima do limite máximo. Esses vão ter que financiar projetos, investir dinheiro e ou comprar créditos. E esse tipo de crédito, esse tipo de empresa também está investindo mais na questão de descarbonização. Então, os principais poluidores também hoje são os principais interessados nos projetos para redução e remoção. É uma forma de equilibrar e também pagar a conta por anos e anos de poluição acima dos limites, né, adequados para o nosso planeta. Então, para fechar, eu acho que o desafio é a gente garantir tecnicamente esse ativo intangível e que ele é, e que de fato existe, que de fato o carbono foi reduzido ou removido. Remover é muito mais difícil do que reduzir, tem uma diferença muito grande. E que os projetos que estão sendo registrados e que estão gerando créditos, eles são confiáveis. Esse acho que é o grande desafio, não só no Brasil, mas a gente está falando de ciência, então isso vale em qualquer país, qualquer estado do mundo. Sim. Professor Carlos, tem um caminho ainda relativamente longo aí pela frente, né, para regulamentar. É, bom, primeiro, bom dia, obrigado, dia. Marcino, pelo convite, né? E esse é um tema bastante complexo, né? E já foi falado um pouco pelos colegas aqui. No meu ponto de vista, acho que a gente tem um dever de casa sério ainda para ser desenvolvido, né? Que vem muito antes dos créditos, no meu ponto de vista. E são muitos desafios para a gente poder fazer com que a sociedade, né, entenda e também aprenda com isso. O que ela precisa fazer para que, de fato, a gente consiga, no meu ponto de vista, muito mais evitar, né, a geração de gás de efeito estufa em excesso, do que propriamente compensar, né? Se a gente for muito para a linha da compensação, no meu ponto de vista, nós vamos adiar mais ainda, né, a solução dos problemas que hoje nós enfrentamos, como o Márcio já comentou, com gerenciamento de resíduos sólidos, com o tratamento dos efluentes, né? Nós precisamos muito reduzir. E eu acho que essa tarefa do reduzir, ela vem bem antes, né, de garantir crédito de carbono e ter um mercado, né, do ponto de vista econômico que atrai, né, atrai muita gente, mas ao mesmo tempo, como até a gente estava conversando há pouco, né, é pouca gente, né, que vai se beneficiar de fato. Então, como que nós vamos fazer com que essa transição seja inclusiva e justa? Acho que é tivemos alguns, né, insights aqui. Eu costumo dizer que esse nosso bate-papo aqui, antes do evento propriamente dito, ele é um aperitivo, né, um aquecimento. Já estamos aquecidos, então agora vamos para o evento. Muito obrigado mais uma vez pela Obrigado presença de vocês. a todos e a participação. Até a próxima, gente.